Olá amigos, está começando o F1 CDR aqui no canal do YouTube CDR Sports Pro. Entra aí, por favor, botãozinho de inscrito, né? Inscreva-se aí, dá um cliquezinho, ajuda a gente aí nesse começo, né? Que a gente está com nova programação, preenchendo aí as datas e horários do canal do YouTube para que a gente forneça muito conteúdo, muita informação bacana. Hoje nós vamos falar de Fórmula 1 apenas, tá? Fórmula 1, esse canal a gente vai falar de Fórmula 1 de agora, vamos falar da temporada de 2024, mas hoje, especialmente, a gente vai fazer uma viagem no tempo. Vamos até a temporada de 1986. Falaremos dessa temporada maravilhosa, dessa época dourada. Quem viveu essa época sabe o que eu estou falando, quem acompanhou essa época sabe a emoção que tinha na Fórmula 1. Nessa temporada específica, o título foi disputado cabeça a cabeça por quatro grandes, né? Ayrton Senna, Nelson Piquet, Alain Prost e Nigel Mansell. Vai vendo, hein? Esses quatro caras disputando o título. Na última corrida ficou só três com chance. A gente vai falar um pouquinho aqui. Vou apresentar um pouquinho para vocês os carros da época, os pilotos. Fazer uma pequena lembrança, né? Voltar no tempo de como era essa temporada maravilhosa 1986. Vamos lá? Amigos, olha só. Esse número 5 me dava medo, viu? Ele deu trabalho para os brasileiros, Nelson Piquet, depois para Ayrton Senna. Nigel Mansell, o inglês Nigel Mansell, o seu carro de número 5. Ele era complicado, Nigel Mansell. Companheiro de Nelson Piquet, né? Os dois na Williams. Williams, uma equipe fortíssima, né? Na época. Infelizmente, hoje a Williams está atrás, né? Tá no grupamento lá do fim da temporada 2022, 23, 24, já não é mais dirigida por Frank Williams, né? Frank Williams que vendeu a equipe, depois de alguns anos faleceu Frank Williams, né? Mas a equipe Williams nessa época era muito forte e favoritíssima ao título, né? A equipe com Nigel Mansell e Nelson Piquet. E uma equipe que batia de frente era a McLaren, né? A McLaren de Keke Rosberg e Alain Prost. Keke Rosberg, campeão do mundo em 1982, e o Alain Prost, atual campeão, né? Por isso está com o número 1, aí Alain Prost com o número 1 e o Keke Rosberg com o número 2. Keke Rosberg, que é o pai do Nico, que foi campeão mundial anos depois, fazendo parceria aí com Lewis Hamilton na Mercedes. O grande Keke Rosberg, tal pai, tal filho. Nico Rosberg foi campeão e abandonou o circuito, abandonou aí o grid da Fórmula 1, né, de última hora. Foi campeão, falou, estou satisfeito, não quero mais nada. E assim foi com o Nico Rosberg. Tá aí o pai dele, o carro dele, o Keke Rosberg, campeão de 1982. Esses carros aí, o Williams, McLaren, eles tinham aquele motor de 6 cilindros em V. Era um motor muito potente, fazia muito barulho. E a McLaren era uma equipe de ponta. Quem batia de frente também com essas equipes era esse cara aqui. Não sei se vocês conhecem o grande Ayrton Senna. Já ouviu falar? Acho que sim, né? O meu maior ídolo na Fórmula 1, sem dúvida, viveu esse período aí do Senna, né? Infelizmente, até o fatídico acidente de 94. Mas o Senna, nessa época, ele era um piloto muito promissor. Já tinha 2 vitórias na carreira com essa mesma Lotus, essa Lotus de 1985. Aliás, na minha opinião, o carro mais bonito da história da Fórmula 1, na minha opinião, na minha humilde opinião, combinava muito esse patrocínio da John Plain Special, que era uma marca de cigarro, combinava muito esse preto e dourado com o capacete amarelo da Ayrton Senna. Ayrton Senna que tinha um inglês como companheiro de equipe, que era o Johnny Dumfries, mas assim, não chegava perto dos números de Ayrton já nessa temporada de 86, já dava muito trabalho. Deu trabalho aí para esse Alain Prost e para o grande Nigel Mansell também. Esse inglês aí chato, né? Deu muito trabalho, apelidado de Leão. Quem batia de frente, mas a gente estava um degrau um pouquinho abaixo, era a Ferrari. Ferrari desse da foto, que é o Michele Alboreto, piloto italiano, né? Que a Ferrari, equipe italiana, tendo um piloto italiano, a torcida gostava demais desse piloto, Michele Alboreto, que era um grande piloto, né? Teve
não teve números significativos na Fórmula 1 em relação aos demais, mas ele era companheiro inclusive de Stefan Johansson, um sueco, né, que dirigia aí com ele a Ferrari, Enzo Ferrari ainda vivo nessa época, né, o fundador da marca. A Ferrari estava um pouquinho mais abaixo em relação de Williams, McLaren e Lotus, mas estava lá para incomodar. A gente vai começar a passar agora para um pelotão intermediário, que tem aí a Ligier, né? A Ligier, que inicialmente começou com os franceses Jacques Laffite e René Arnoux no cockpit. O René Arnoux após um acidente, Jacques Laffite após um acidente, ele foi substituído por Philippe Elliot, outro francês, tá? Então é uma equipe aí francesa, Ligier. Era uma equipe simpática da Fórmula 1, né, que hoje não existe mais, a Ligier. Outra equipe simpática, né, umas cores até que legal, um carro estiloso, era desses dois aí, Telfab e Gerhard Berg. Gerhard Berg, que foi inclusive piloto da Ferrari, depois piloto da McLaren, se destacou, venceu alguns GPs, estava despontando aí na Benetton, junto com o Telfab, né, o Telfab italiano, Gerhard Berg, austríaco, inclusive Gerhard Berg participou da construção da Red Bull anos depois, como um dirigente, um dos fundadores da equipe austríaca, o Red Bull, que ganhou tantos títulos, aí o tetracampeonato com Sebastian Vettel, e na sequência o tricampeonato atual de Max Verstappen, né, uma grande equipe. Tá aí o Gerhard Berg beliscando os pontinhos, no pódio ao lado de Prost e Nelson Piquet. Nelson Piquet com a marca Denim, né? Sinceramente, eu não sei se existe ainda. Denim era marca de colônia, desodorante. Era muito legal ver essas fotos, essas imagens aí. A gente vai seguir agora num pelotão um pouquinho mais abaixo, que a Tyrrell, que sempre foi tradicional na Fórmula 1, já não vivia os seus melhores momentos, né? A Tyrrell, que foi campeã do mundo, inclusive, com Jack Stewart, né? E naquele momento tinha Philip Strafe e Martin Brundle. Martin Brundle que rivalizou com o Senna nas categorias de base do automobilismo, né? Mas a Tyrrell já não vivia os seus melhores momentos. Esse carro vermelho bonito, eu pelo menos acho bonito, era a Lola, né? Não sei se vocês já ouviram falar dessa equipe Lola Ford, motor Ford, que tinha Patrick também e Alan Jones. Alan Jones, campeão do mundo de 1980. O grande Alan Jones aí estava já se preparando para encerrar a carreira. Uma outra equipe que também estava num declínio, já não fazia os números expressivos, é a Brabham, né? O Brabham do Nelson Piquet, que Nelson Piquet é campeão 8-1, 8-3, né? Bicampeão com a Brabham, já não tinha grandes resultados, mesmo tendo motor BMW. A equipe Brabham tinha Ricardo Patrese e Derek Warwick. Derek Warwick substituiu Hélio de Angelis, que faleceu durante a temporada, né, no circuito de Paul Ricard, né? A gente lamenta muito, aquela época era uma época um pouquinho mais difícil na Fórmula 1, que infelizmente quase todo ano perdia-se piloto na Fórmula 1, e esse foi o Hélio de Angelis, piloto italiano. Tá? Então Ricardo Patrese, que depois assumiu o cockpit anos depois da Williams, também fez grandes corridas, algumas vitórias, não conquistou título, assim como o Gerhard Berger, porque bateu de frente aí com Mansell, com Senna, com Prost, um pouquinho mais complicado. Aí tá aí a Brabham, você vê aí o patrocínio Olivetti, Emporio Armani, né? Era muito legal esses carros aqui. Esse aqui, Arrows, né? Esse aqui é um carro que chegou a beliscar, fazer alguns pontos aí na final dos anos 70, começo dos anos 80, mas já não era uma equipe bem fraca. Tinha Marc Surer e Thierry Boutsen, né, os pilotos aí de 86 também. Mais para o final da temporada, o Christian Danner aí chegou a pegar o lugar do Marc Surer, né, e correr aí com essa equipe Arrows, né? Thierry Boutsen, né, da equipe Arrows, que depois participou de Benetton, teve alguns resultados em matéria de pontuação significativos, né? Essa equipe é muito conhecida,
para quem gosta de Fórmula 1, que é a Minardi. Né? A Minardi nessa época aí, ela é equipe italiana, tentando buscar aí alguns pontos, o seu lugar ao sol, mas pelo menos no meu pouco entendimento de Fórmula 1, na minha época, Minardi era motivo de brincadeira. Olha, você está indo mal, hein? Você está de Minardi? Né? Tinha essas piadas, aí Minardi sempre lá no fundo. E tinha dois pilotos conhecidos, o Alessandro Nannini, né? O Alessandro Nannini, que depois, se eu não me engano, teve um acidente de helicóptero, né? Chegou a ter parte do braço amputado, foi um negócio muito sério, né? Anos depois, 88, 89, 90, algo assim, tá? Aposentou do automobilismo precocemente. O André de César, que na época de 1988, 89, 90, começo dos anos 90, era aquele cara azarado, vamos dizer assim. O pessoal não gostava do André de César porque sempre tinha um acidente envolvendo ele, inclusive até com pilotos brasileiros. Um outro carro aqui que a gente vai dar uma olhada aqui é a Osella. Osella, né? Esse carro aí que tinha Piercalo, Ghinzani e Allenberg, a Osella. Tinha muitas equipes na época, não, hoje em dia são 10, né? 20 pilotos. Nessa temporada de 86 teve muito mais, 26, 27, 28 pilotos, né? E tinha essas equipes de menor expressão que tentavam se classificar. Tinha disso na época, de você tentar se classificar e ir para o grid inicial. Próxima equipe aqui, a penúltima equipe para a gente mostrar, que é um carro bonito até, vermelho e branco, né? Que é a Zack Speed, de Jonathan Palmer, e Hubby Huttengatter. Eu acho que é isso, acho que eu falei certo. Me corrija se eu estiver errado na pronúncia. Para finalizar, a AGS aqui do Ivan Capelli, que chegou a continuar mais alguns aninhos na Fórmula 1, trocando de algumas equipes menores também, nada com muita expressão. Eu mostrei uma foto aqui, eu vou parar nela, que essa foto talvez seja a foto mais famosa da história da Fórmula 1. Né? Essa temporada de 1986, Senna da Lotus, Alain Prost da McLaren e os pilotos da Williams, Nigel Mansell e Nelson Piquet. Você notou que o Piquet e o Senna já não sentavam perto nessa época. Né? Já não estava aquela briga declarada, mas não tinha simpatia um para o outro, aquela rivalidade brasileira dos dois. Né? Essa Fórmula 1, a gente vai falar um pouquinho da temporada. Vou deixar essa foto aqui para a gente falar um pouquinho dela, falar um pouquinho desses pilotos. Mas essa temporada aí, como é que funcionava? Né? Quem vencia a corrida levava 9 pontos. Então vinha segundo, terceiro, quarto, quinto até o sexto. 9, 6, 4, 3, 2, 1. Essa era a pontuação. Das 16 provas que tinha no campeonato, os pilotos eles consideravam os 11 melhores resultados. Então tinha aquela situação de desprezar pontos. Né? Era um regulamento um pouquinho diferente. Né? Nesse ano de 86, essa temporada de 86. A abertura da temporada, nós tivemos aí o GP do Brasil, né? E de cara deu dobradinha brasileira. Deu dobradinha brasileira na largada. O Ayrton Senna, que sempre foi fera, o Ayrton Senna sempre, voltar um pouquinho aqui, o Ayrton Senna sempre foi fera em largadas, em pole positions. Ele fez a pole positions nesse GP do Brasil, que na época estava em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, tinha saído de Interlagos, depois voltou para Interlagos, né? E ele fez a pole position, Nelson Piquet largou em segundo lugar. Na corrida, finalizou com a vitória do Piquet e, na sequência, os dois segurando a bandeira, com a Ayrton Senna na segunda posição. Vou até mostrar a foto aqui para vocês. Eu vou deixar essa foto aqui, que eles já segurando essa imagem aqui, eles segurando a taça, né? E eles estão lá com a bandeira do Brasil também, né? Numa outra imagem. Ayrton Senna, primeiro lugar, Nelson Piquet, segundo, Nigel Mansell, terceiro lugar. Então o Brasil já começou muito bem. Na segunda corrida, se a gente colocar, acompanhar o que aconteceu na temporada, o Senna foi lá, foi pole position e venceu a corrida de novo. Ele assumiu a liderança. A liderança que ao longo do campeonato teve 4 pessoas no comando, que foi o Mansell,
que foi o Alain Prost, que foi o Nelson Piquet e foi o Senna. Nelson Piquet venceu a primeira, óbvio, né? Começou a liderar. O Senna foi lá vencer o GP da Espanha. E aí, no GP da Espanha, ele assumiu de vez a liderança até o GP de San Marino. O GP de San Marino tem o Prost vencendo aí a corrida, né? O Senna continua líder do campeonato, naquela altura do campeonato. No GP de San Marino, o Senna foi pole position, né? O Senna faz aí mais uma pole position, mas ele abandona durante a corrida, né? Na 11ª volta. O Prost vence aquela corrida, né? Fica o Nelson Piquet, que é um especialista em pontuação, né? O Nelson Piquet ele é aquele cara que ele briga pela vitória, né? E também pela pontuação. Deixa eu até voltar a imagem aqui dos quatro, acho que fica mais legal enquanto a gente fala. Né? E o Piquet ele ia beliscando os pontinhos. Foi assim esse ano, foi na temporada seguinte, de 87, né? E quando ele conquistou o tricampeonato. Então estava lá o Piquet aqui já no GP de San Marino, infelizmente em Imola, né? O autódromo na época Dino Ferrari. Né? A gente conhece a história desse autódromo de 94, mas estava lá Alain Prost vencendo esse GP. Na sequência, a gente vai ver o Alain Prost aí vencendo em Mônaco, né? O Alain Prost fazendo aí a pole position com o Senna largando em terceiro e chegando depois na segunda posição, né? No resultado final aqui. Perdão, na terceira posição, tá? Relembrando aqui, Alain Prost, Keke Rosberg e Senna. Então você sempre via Piquet, Senna, Prost e Mansell revezando aí, tanto nas corridas, nas primeiras posições, né, como no grid de largada. Grid de largada mais para Ayrton Senna. Em Mônaco, Prost assume a liderança do campeonato, né, e já começa a esquentar a briga pelo título. Tá? Na sequência, aí, com o GP da Bélgica, a vitória vem para quem? Para o Mansell. O Mansell vence a sua primeira corrida, né, com o Nelson Piquet como pole position, olha que legal, Nelson Piquet pole position, e o Mansell, o Senna fica em segundo, mantendo a liderança do campeonato. Então a gente, como brasileiro, ficava contente de ver aí Senna, Piquet, pessoal na luta pelo título. Aquela altura do campeonato lá, o Senna já estava liderava com o Prost em segundo, né? O Piquet vinha Mansell e o Piquet logo atrás, diferença de 3 pontos. Né? Aí foi se passando o GP do Canadá, a gente passar rapidamente o GP do Canadá, com a vitória de Nigel Mansell. O Mansell começa a mostrar a sua cara, ele já passa para a segunda colocação, e o Senna, que era primeiro, cai para terceiro, com o Prost liderando. Então, nessa altura do campeonato, a gente já tinha Piquet, Senna e Prost já liderando o campeonato. Corrida seguinte, Detroit, Senna assume a liderança. França, Prost assume a liderança. E aí vem, na sequência, um reinado do Nigel Mansell, já no GP da Inglaterra. O Nigel Mansell, e por isso que você vê entrevistas do Nelson Piquet, o Nelson Piquet tira muito sarro do Nigel Mansell, porque, deixa eu até voltar aqui, porque ele teve o campeonato na mão. Nós tivemos aí 5, 6 corridas depois, foi as 8 primeiras, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mais ou menos 6, 7 corridas com o Mansell na liderança, Nigel Mansell. E aí o que aconteceu? O que o Mansell fez? Levou aí com a chance de título até a última corrida aí de Adelaide. Nessa altura do campeonato, o Ayrton Senna já não tinha mais condições, né? E o Mansell liderava. O Mansell ficou na frente desde o GP da Inglaterra. Se a gente pegar a Inglaterra, a Alemanha, a Hungria, o Áustria, Itália, eu sempre confundo. A Áustria vem primeiro, Itália, Portugal e México, né? As corridas seguintes para definir na Austrália na luta do título. Se você pegar as imagens da época, e aí eu não peguei essa foto, você vê o Mansell. O Mansell tinha feito 4 vitórias seguidas. Ele, na última corrida, ele tem o seu pneu
deixapado, né? Vamos dizer assim. Ele fica... Ele perde o pneu dele, o pneu explode. Era um problema, inclusive, que o, melhor dizendo, o Nelson Piquet tinha. Era uma preocupação do Nelson Piquet em relação a pneus. O Piquet chegou a liderar a corrida, né, e tentou aí buscar o título, mas teve que ir aos boxes e acabou terminando em segundo lugar o Nelson Piquet. O Nelson Piquet que terminaria naquele campeonato em terceiro, né, atrás do Mansell, vice-campeão, e o Prost, bicampeão. O Prost vence aquela corrida, né, o Prost que largou em quarto lugar nesse GP da Austrália, em Adelaide, para ser mais preciso. O Prost vence essa corrida e fica com o título de 86. Então é isso aí, a gente traz aqui um registro apenas, né, dessa... eu acho que daria para fazer um programa, né, eu até vou mudar a imagem aqui, colocar a imagem do campeão, do Alain Prost. Daria para fazer um programa aí tá aqui o carro dele de número 1, campeão, bicampeão, deve fazer um programa inteiro só desse GP de Adelaide, que é um GP bem movimentado, e com a vitória do Alain Prost e o título bicampeonato mundial do francês. É isso aí, amigos. A gente tentou passar um pouquinho aí, relembrar um pouquinho nesse programa as imagens dos carros, as equipes, falar um pouquinho das equipes. Eu acho que se a gente for detalhar equipe por equipe, o programa ficaria muito maior, muito mais complexo. Eu acho que tem muito material para a gente falar nos próximos programas, né? Voltar a falar dos campeões. Eu quero fazer um programa para o Alain Prost, outro para o Mansell, outro para o Piquet, outro para o Senna. Né? Essa ideia de fazer uma lembrança, né? Uma pequena homenagem, né? Hoje a gente falou especificamente, bem rapidamente, dessa temporada de 1986, né? Temporada maravilhosa. A gente vai continuar aí os anos aí, 87 com o Piquet campeão, 88 surgiu Senna campeão, 89 Prost, 90 Senna, 91 Senna, 92 aquele carro Williams maravilhoso, suspensão ativa, que a gente vai falar o Prost campeão em 93, e a gente vai ano a ano aí passar um pouquinho sobre Fórmula 1 aqui na CDR Sports Pro. Vou pedir até para vocês, se possível, entrar também no Instagram, na CDR Sports Pro. No Instagram a gente vai tentar colocar programação e tentar passar o máximo de informações, o máximo de conteúdo para os ouvintes aí. Muito obrigado, até a próxima, tchau!